Olá, começa agora mais um Sala de Estar. No programa de hoje nós vamos falar sobre cinema. Quem participa do programa comigo é a Adriana Copete, que trabalha com produção de audiovisuais há mais de 15 anos. A gente vai falar sobre os projetos dela, sobre documentários, em instantes, depois do intervalo. Eu sempre sonhei em ser mãe de 2 filhos lindos, chegar do trabalho e ter aquela surpresa. E ainda assim, perceber que estamos protegidos e construindo um futuro melhor. O salário maternidade é um dos benefícios que o contribuinte da Previdência pode ter direito. Ligue 135 ou acesse previdência.gov.br e contribua para ter direito a esse e outros benefícios. Previdência Social é mais seguro para você. Estamos de volta com o Sala de Estar e hoje recebendo a Adriana Copete, mais uma vez aqui no programa. É um prazer te ter aqui. Obrigada, Lu. O prazer é meu. Sou muito grata pela oportunidade de estar novamente no programa, que eu tanto admiro, teu trabalho. Estou muito contente. Obrigada. Que bom. Eu queria começar te perguntando, Adriana, na realidade a gente estreou aqui este mês, aqui na grade da programação da Unicruz TV, um programa chamado Ponto Doc. Esse programa é um espaço destinado para a gente rodar documentários, né, através de parcerias que a Unicruz TV vem estabelecendo com produtores independentes e com produtoras. E, na realidade, essa ideia surgiu através de conversas que nós tivemos no final do ano passado, né, que a gente estava tentando gravar e as agendas não estavam conseguindo se conciliar, né? E esse projeto do Ponto Doc nasceu através dessa ideia que a gente vinha conversando, de rodar os documentários. E eu queria que tu me falasse a respeito dessa parceria que a gente estabeleceu, né? E a importância também de estar conseguindo abrir esses espaços em canais universitários, em outros canais, para também estar divulgando o trabalho que vocês realizam, que a gente sabe que é um trabalho, né, que é árduo, né? Que dá... A produção de cinema é uma coisa que não é fácil também no Brasil, né? Então, eu queria que tu me falasse um pouquinho dessas questões. Exatamente, Lu. Então, depois, assim, enfim, algumas conversas que a gente teve, uma identificação que a gente tem, esse gosto pela cultura, né? E eu acho maravilhoso o trabalho que você faz, essa iniciativa de divulgar o cinema independente. Né? E, então, a gente, assim, fica contente, fica feliz que essas portas estejam se abrindo, porque muitas vezes... Como você bem disse, o processo é complicado, é difícil você realizar um filme e depois não se tem a janela de exibição. Então, iniciativas como essa, elas são muito bem-vindas porque a gente precisa tornar público. O grande objetivo do cinema documentário é que as pessoas possam ver essa realidade, essa história que você está contando. O cinema documentário no Brasil, ele, vamos dizer, tem pouco espaço nas salas comerciais. É muito difícil você chegar num shopping e estar exibindo um documentário. São casos raros de documentário que tem espaço dentro do cinema de shoppings, que é hoje onde se concentra, vamos dizer, as salas de exibição. Não se tem mais cinema de rua, né? Os grupos de exibidores optaram pelo cinema de shoppings e eles estão concentrados dentro dessas estruturas. E aí você vai lutar, vamos dizer, com uma indústria, né, comercial, e o viés, claro, o investimento vem sempre focado naquele cinema de grande público e o documentário, ele ainda não é. Então, os canais que estão mais voltados para a área do conhecimento, da educação, da arte, da cultura, de certo modo, tem até um compromisso, né, de abrir um espaço para que a gente possa exibir esse tipo de filme. Então, eu recebo com muita alegria, muito entusiasmo, essa iniciativa, né, da TV Unicruz, através da sua pessoa, sua gestão, de que a gente passe a ter esse espaço dentro do canal. Vamos falar do documentário agora. Daqui uns dias a gente vai estar rodando aqui no canal o documentário Coleções Contadas, né? Que nasceu através de uma oficina de cinema que tu vieste dar aqui em 2014. Inclusive, naquela época, tu até vieste aqui no programa para a gente falar da oficina. Conta um pouquinho para a gente como é que foi esse trabalho, Adriana. Então, a ideia de fazer essa oficina é porque Cruz Alta não é um local produtor, né, de produtos audiovisuais, vamos dizer, de caráter artístico-cultural.
Eu sempre, até já conversamos isso como colegas de profissão, que eu vejo Cruz Alta como uma fonte geradora de comunicação. Nós temos um histórico, né? A gente já comentou sobre isso, um jornal que é um dos mais antigos do Estado, emissoras de televisão, produtoras, cursos, né, na área de jornalismo. Então, existe grandes locutores, grandes apresentadores, né? A gente sempre teve essa matriz, vamos dizer, voltada para a área de comunicação. E um pouco pensando nisso, né, eu pensei, é a hora da gente fazer uma oficina para que pessoas jovens, em especial, né, despertem esse olhar para o mercado audiovisual. Então, a oficina, ela não foi uma oficina com uma pretensão técnica, de formação profissional, mas ela sim foi no sentido de buscar despertar a essas pessoas que participaram o gosto pelo audiovisual. Seja desde o ponto de vista apreciativo, você como espectador, você saber olhar um filme e apreciar, ou você conhecer como é que se monta toda uma estrutura de produção. Porque tem desde a função do maquiador até a função do finalizador, responsável pela área, né, da pós-produção, como a gente chama, que são as etapas de montagem, edição de som. Então, o universo cinematográfico, o universo audiovisual, ele contempla muitas etapas, muitas fases, muitos profissionais envolvidos. Então, era levar um pouco, né, dessa ideia, vamos dizer, do que engloba tudo para despertar nas pessoas os seus talentos naturais, né? Sim. E que às vezes precisam daquele empurrãozinho. Precisa de um empurrãozinho. Vocês, nesse documentário, contam a história de pessoas que colecionam objetos. Fala um pouquinho pra gente como é que foi esse processo de captação de imagens, de produção, para que a gente conheça um pouquinho desse trabalho. Então, a gente fez um processo, primeiramente, com um grupo de alunos, né? Eram 15 alunos. Um brainstorming para ver o que eles julgavam que eram temas que dialogariam com a nossa comunidade. Porque o documentário, ele tem um pouco essa responsabilidade de expressar a realidade, né, de um lugar. Sim. Então, surgiram temas como o conjunto arquitetônico do cemitério, que é sensacional, é maravilhoso, né? O cemitério de Cruz Alta, ele tem um conjunto de obras sacras, fantástico e tal. Então, foi uma das ideias que foi legais, que a gente gostou, mas você não pode ir lá e só mostrar as obras, teria, né, que ter alguém que nos contasse um pouco, então tinha um trabalho de produção, e nós tínhamos um dia para fazer isso. Aí o outro colega sugeriu Érico Veríssimo. Aí a gente também analisou, Érico Veríssimo já tem bastante material e tal, e a gente queria alguma coisa inovadora. Por fim, um aluno que é colecionador, ele sugeriu o tema. Eu fui uma das que defendi, porque o próprio universo do colecionador, ele tem uma riqueza de informações, né, visual também, que eu digo, olha, aqui a gente tem um filme pronto. Né? E como o documentário, ele se caracteriza por ser um gênero que trabalha com muito pouco recurso financeiro, né, eu digo, aqui a gente tem a produção pronta. Então, assim, vamos dizer, das premissas que norteou a escolha do tema, né, foi a facilidade que a gente teria de produção. O documentário tem quantos minutos? 12 minutos, é um curta-metragem. Para fazer esse trabalho, vocês tiveram mais ou menos que custo? Então, na verdade, assim, a gente teve um custo da oficina, né, que os alunos pagaram uma pequena taxa de inscrição. A gente também não queria fazer nada que fosse assim caro, né, que teria que ser uma coisa acessível. Essa era uma das coisas que eu e a Kátia pensamos desde o início, né, em ter valores que fossem, enfim, que todo mundo pudesse fazer. A Kátia Beck, que também trabalhaste contigo nesse projeto, trabalhou contigo nesse projeto. A Kátia foi produtora junto comigo. Que é daqui de Cruz Alta. Que é daqui de Cruz Alta. E a ideia nossa sempre foi que tivéssemos um custo acessível e que o filme em si, ele não tivesse custos de produção, né? Então, a gente ainda teve uma sorte, porque justo nesse fim de semana estava acontecendo uma feira aqui em Cruz Alta, que é uma feira de antiguidades. Porque o estado todo, ele tem, né, um movimento
de colecionadores e de feiras e de eventos. E por motivos de chuva, a feira não tinha ocorrido no final de semana anterior e estava ocorrendo justo no fim de semana que nós estávamos fazendo a oficina. Então foi muito interessante, porque a equipe, né, o grupo pôde entrevistar 3 colecionadores, já por ter essa característica aqui em Cruz Alta, e a gente ainda pôde gravar na feira. Custos a gente não teve, a gente tinha custos só assim, transporte, alimentação, a gente teve um custo, vamos dizer, de câmera, de edição, mas isso ficou, vamos dizer, se ele fosse contabilizado na ponta do lápis, eu te diria que a gente faria esse trabalho talvez com uns 12 mil reais, algo mais ou menos assim. Sim, porque as pessoas têm aquela ideia de que produzir um documentário também é algo muito caro, né? E na realidade, às vezes é uma imagem um pouco errônea, né? Porque, por exemplo, pegando um tema que nem vocês pegaram, que já tinha mais ou menos a estrutura pronta, né? Não precisava de uma grande produção, né? Onde os trabalhos foram menores, fica mais acessível, fica mais fácil. Né? Esse, na verdade, a gente não teve custo porque estávamos todos apostando. Sim. Então, a câmera, a ilha de edição, né, tudo a gente trouxe para dentro do curso sem custo. Mas se você realmente fosse contratar a câmera, contratar os profissionais, né, ficaria mais em torno, mais ou menos, entre 10 e 12 mil. Você poderia fazer um trabalho como esse, né? Mas existem diversas categorias também. Eu agora estou desenvolvendo um projeto que ele é documentário, porque eu gosto muito de documentários, né? E ele já é um projeto maior, porque ele é um projeto onde eu viajo por 5 países. Nossa, né? Daí eu... Então, é Brasil, Uruguai, Argentina, Paraguai e Bolívia. Ao você viaja com uma equipe, você tem que ter um equipamento profissional, né? Então, aí, claro, ele já é de uma outra grandeza, de uma outra ordem, né? E ele é na verdade, ele é uma série documentário para televisão de 6 episódios de 26 minutos. Então, aí a gente já está tratando de valores, né? Sim, bem mais alto. Bem mais altos. A gente vai para um pequeno intervalo e depois, no segundo bloco, a gente segue falando sobre projetos futuros. Vamos saber o que a Adriana reserva para a Cruz Alta ao longo de 2016 ou 2017. Em instantes, depois do intervalo. Fazer uma especialização é vivenciar mudanças, tornar tudo mais interessante, além de valorizar o seu currículo. Por isso, a Unicruz abre espaço para 4 novos cursos de pós-graduação. Escolha o que mais combina com você. Pós-graduação Unicruz, você em destaque. Corrupção é que nem cano furado. Desvia e desperdiça recursos que jamais chegam ao seu destino. Todos os anos, o Brasil perde cerca de 200 bilhões de reais com a corrupção. Dinheiro que daria para triplicar a verba da saúde ou da educação. Aumentar em 30 vezes o que é investido em ciência e tecnologia. Construir mais de 20 milhões de casas populares e por aí vai. Mas dá para estancar essa sangria, tampar esses furos e punir os responsáveis. O Ministério Público Brasileiro, que já vem atuando em operações como a Lava Jato, Zelotes e Máfia do Câncer, propõe 10 medidas contra a corrupção e a impunidade. A ideia é aperfeiçoar a lei, recuperar os recursos desviados e punir os culpados. Para isso, precisamos de 1,5 milhão de assinaturas, inclusive a sua. Saiba como participar em 10medidas.mpf.mp.br. Juntos, fazemos muito contra a corrupção. Ministério Público Federal. Seu direito, nosso dever. Dor de cabeça, dor nas articulações e no corpo todo, febre. Se você sentir algum desses sintomas, procure imediatamente uma unidade de saúde do SUS. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. Não dê folga para o mosquito. Vamos nos unir para acabar com essas doenças.
Estamos de volta com o Sala de Estar, recebendo neste programa hoje a cineasta Adriana Coppetti. A gente está falando sobre os projetos. Adriana, eu queria que tu me falasse se existe já um projeto para 2016 ou 2017 para fazer alguma outra oficina de cinema aqui em Cruz Alta, ou se trabalhar em algum novo projeto, como é que andam essas questões? Então, eu estou trabalhando num projeto meu, autoral, né, que é um projeto sobre a música aprendida pelos índios nas reduções jesuíticas e franciscanas e como é que essa música se desenvolveu ao longo desses 500 anos e quem são os músicos, né, que são músicos e artistas contemporâneos que são influenciados por essa matriz, né, barroco-romântica. E também a influência, vamos dizer, dessa formação originária nas orquestras que a gente tem hoje, né, em vários países da América Latina, orquestras de meninos e meninas que viajam o mundo, né, com essa música. Então, eu estou desenvolvendo um projeto grande, eu já estou pesquisando há 2 anos o tema. É muito complexo, é muita história, porque aí também remonta, na verdade, antecede a história das missões, né, que é, na verdade, o estudo da música barroca. Então, eu estou bem empenhada nisso. Agora, acabei de inscrever esse projeto no Fundo Setorial, né, que é uma linha de fomento do governo para que a gente possa tentar viabilizar. Estamos trabalhando agora no lançamento de um documentário que eu sou coprodutora, que é o Da Serra ao Seridó, que inclusive eu trouxe DVD para te presentear e para a gente falar um pouquinho aí sobre o lançamento desse documentário do cineasta Fernando Leão. E estou trabalhando num outro projeto, numa produtora do Rio de Janeiro, que esse projeto trata da questão dos desaparecidos durante a ditadura militar na Argentina. Um projeto muito interessante, baseado numa operação brasileira, que é a Operação Clamor, que quem estava à frente dessa operação era o arcebispo de São Paulo, Dom Paulo Evaristo Arnes. Então, é uma história linda, fantástica, e nós estamos trabalhando também, né? Estamos trabalhando no desenvolvimento desse filme, que é um filme de ficção, mas baseado em fatos reais. Quanto a pensar numa nova oficina aqui em Cruz Alta, é possível sim. Né? Eu e a Kátia já estivemos conversando, que ela é minha grande parceira, né, nessas iniciativas. De repente, a gente pensar numa oficina mais de formação e que a gente pudesse depois usar nesse documentário sobre a música barroco missional, né, que eu estou desenvolvendo e que a Kátia no início também me ajudou bastante, me trazendo bibliografia, porque ela, como turismóloga, também é uma pesquisadora do tema, né? Então, ela foi quem plantou a semente em mim aí de começar a pesquisar sobre esse assunto. É possível, sim, que a gente pense numa próxima oficina aí técnica, né, para que a gente tenha assistentes durante o processo de produção, por exemplo, assistente de fotografia, ou um assistente de edição, ou mesmo um assistente de direção. É possível, sim. Ah, que interessante, bem legal isso aí. Então, vamos ficar de olho aí. Quando surgir, por favor, venha ao Sala de Estar para que a gente possa estar falando dessa oficina. Obrigada, Lu. Tu falavas dessa pesquisa que vocês realizam, né? Eu queria que tu me contasse como é que nasce a ideia de um documentário. Como é que vocês pensam sobre determinado tema e como é que se dá esse processo? Porque vocês têm que pesquisar muito sobre o assunto, né? Vocês têm que pesquisar e também têm que selecionar o que vocês querem e o que vocês não querem. E eu acho que é uma coisa bem criteriosa, né? Eu acho que é uma coisa assim, também... O documentário, ele vai muito do ponto de vista emotivo, de algo, né, que você se sensibiliza e desperta uma curiosidade sua sobre o assunto. No ano de 2013, nós realizamos uma amostra, a primeira amostra de cinema e direitos humanos, Luiz Alberto Vará chamou, na URI, em Santo Ângelo. Foi um projeto que eu fiz junto com um primo meu, André Coppetti, que é professor, na época estava na URI, agora está em outra universidade, e fizemos esse evento, né, com temática voltada para os direitos humanos, fizemos exibição de filmes, olha, foram 3 dias incríveis, porque a universidade compareceu massivamente. Santo Ângelo é uma das poucas cidades que ainda tem um cinema de rua, que é o Cine Cisne, e foi um evento lindo, maravilhoso. E lá, conversando com diretores que tinham ido para apresentar seus filmes durante a mostra,
começou a surgir esse assunto, né, sobre as questões dos jesuítas, das reduções, dos indígenas. A URI tem um núcleo né, muito avançado de estudos indianistas, né? Então foi ali que nasceu, vamos dizer, a ideia de se criar um produto audiovisual que retratasse um pouco dessa história. A gente começou conversando sobre troncos missioneiros e o assunto foi evoluindo e eu comecei a pesquisar e ver a grandiosidade do tema, né? Uma coisa gigante, né? Então, o tema não comportava mais só o Brasil. A gente tinha que migrar para outros países, né? Onde estão, na verdade, um número muito grande de concertistas, né, de orquestras, de coro, de solistas, de ensembles. E a história, então, e aí você vai lendo e vai pesquisando. Eu mesma já devo ter lido mais de 300 artigos sobre o tema, várias teses e pelo menos uns 18 ou 20 livros. E eu não estou nem a 30% da pesquisa. Meu Deus! É muito. Então, assim, realmente você tem que se tornar meio que um especialista, né, no assunto para você poder abordar com veracidade, que eu acho que esse é um dos maiores compromissos de um documentário, né, abordar o tema criteriosamente ligado às questões que sejam representativas e fidedignas do assunto. Vamos falar agora um pouquinho desse documentário, desse longa-metragem, né? Isso, é um documentário. É um longa-metragem que foi, quem está à frente desse trabalho é o cineasta Fernando Leão, né? Que é Da Serra ao Serridó, é isso? Isso. Fala um pouquinho, tu trabalhaste nesse projeto também como coprodutora. Vamos falar um pouquinho. Esse longa-metragem mostra a Serra Catarinense e o sertão nordestino, são histórias contadas através dos próprios moradores de cidades do Nordeste e de Santa Catarina. Conta um pouquinho pra gente desse trabalho, como é que foi. Muito interessante, inclusive, esse é um presente para você. Obrigada. Né, pra, enfim, mostrar lá pro pessoal de casa. Eu queria agradecer muito o presente, vou assistir e tenho certeza que vou gostar, né? Conta um pouquinho para a gente desse trabalho que, pelo que a gente conversou, né, anterior à nossa entrevista, eu tenho certeza que é um trabalho fantástico. É um trabalho muito emocionante, né? Tem alma. Espero que você goste, depois quero, enfim, ouvir a sua opinião para passar para o diretor, para o Fernando. O Fernando, ele é um grande admirador do trabalho do Eduardo Coutinho. Então, ele se utiliza, vamos dizer, dessa mesma emoção, dessa mesma linguagem narrativa, né, que o Eduardo Coutinho, enfim, é um mestre nesse tipo de cinema documentário. Então, ele traz muito da alma das pessoas, né, um retrato vivo, emotivo, sentimental, né, da realidade das pessoas dessas duas regiões e que a gente faz uma leitura, assim, tipo, que são regiões muito diferentes, que as pessoas têm comportamentos muito diferentes, que são vivências muito diferentes. E, na verdade, o documentário ele vem para mostrar um pouco esse Brasil mais unificado, esse Brasil de uma linguagem só, esse Brasil, né, que sente e pulsa de um mesmo jeito, né, do norte ao sul. Independente da região. Exatamente. Então, até para desmistificar e, vamos dizer, de encontro a alguns preconceitos que se tem em relação tanto ao sul quanto, né, ao norte e nordeste do país. Então, o documentário ele tem um pouco essa função também, né, de apesar de ser um país de contraste, ele também encerra esse sentimento único, né, emotivo e vivo que está no nosso país inteiro. Então, o filme tem uma fotografia muito bonita, ele é muito colorido, as pessoas trazem um pouco da sua realidade. Então, claro que tem momentos que são um pouco mais tristes e outros que são alegres, divertidos, né? Então, o filme ele é muito completo, vamos dizer, nesse retrato, nessa abrangência que ele faz dessas duas regiões, retratando um único Brasil. Sim. O filme já foi lançado oficialmente? Não, o filme não foi lançado comercialmente, né? Agora a gente está fazendo as primeiras tratativas, porque emitimos agora o certificado de produto brasileiro pela Agência Nacional de Cinema.
Então, agora iniciando a negociação com os canais de televisão. Sim, então deve ser lançado em breve. Deve ser lançado em breve, aí depois que ele entrar no circuito comercial, né, eu quero conversar contigo para que a gente também possa exibi-lo na TV Unicruz, né, vistas a esse compromisso que a TV tem em divulgar produtos culturais, né. Então, em breve eu volto a conversar contigo para ver se a gente pode exibir na TV também. Sim, com certeza, com certeza. Vamos trazer o Fernando aqui para ele nos contar um pouquinho de todo esse processo de produção, como é que foi essa captação de imagens e de depoimentos, né? E como é que é o olhar dele, né, nessas diferentes regiões, né? No sul, na Serra de Santa Catarina e lá no Nordeste, né? Que com certeza eu acho que são riquezas muito grandes que ele conseguiu captar para trazer para esse filme. Exatamente. É importante que o Fernando venha, que ele vai, enfim, poder conversar contigo, vocês vão poder dialogar sobre todo esse processo de produção. Ele trabalhou com uma Arcego Produções, o nome da empresa, que é o pessoal de lá, né? Então, eles tinham, vamos dizer, essa facilidade lá de logística, de movimentação, de conhecer as pessoas. Então, o trabalho lá foi com essa produtora e aqui no Sul foi com a empresa mesmo do Fernando. E a minha parte, como coprodutora, eu fiquei responsável pela pós-produção, que é a minha especialidade, na verdade. Então, todo o processo, vamos dizer, de edição de imagem, que eu acompanhei junto com o Fernando, a edição de som, a mixagem, a correção de cor, os encoders, né, que a gente preparou para lançar o filme em DVD, para ter o material em formato também para televisão. Então, essa parte, vamos dizer, técnica da pós-produção foi o meu serviços, né, como coprodutora do filme. Sim, foi um trabalho bem gratificante. Maravilhoso. Ah, que bom. Eu sou fã do Fernando, ele é um cineasta, assim, muito comprometido, né, com o seu trabalho e com as questões do nosso país. Ele já tem uma longa história como jornalista e documentarista. Então, fiquei muito contente dele ter me dado a oportunidade de participar, né, de estar com ele nesse projeto. Foi bem bacana. Ah, que joia. Daqui uns dias a gente vai ter acesso, então, a esse belo trabalho, né, que tu esteve junto com o Fernando, né, da Serra ao Serridó. Vamos poder conferir esse excelente trabalho. Eu queria agradecer muito a tua participação aqui no Sala, Adriana. É muito bom te receber aqui e poder levar para os nossos telespectadores sempre informações do cinema, né, e desse mundo que permeia, né, todas essas produções, porque eu acho que é muito importante a gente, né, poder buscar essas fontes culturais para a gente se enriquecer como pessoa. Eu acho que é sempre muito válido, né? Então, eu agradeço a oportunidade, sempre fico muito contente, né, de poder estar com você, conversar contigo, sempre elogio o seu trabalho, porque eu acho que você faz um trabalho único, né, na nossa região, divulgando e incentivando, né, essas iniciativas do cinema independente, que a gente sabe o quanto é complicado. Então, obrigada pelo convite. Espero voltar mais vezes com novos filmes, com novas perspectivas de trabalho. Fico muito contente, muito grata pela oportunidade e pelo convite. Com certeza a gente vai ter sempre espaço aqui para estar divulgando a cultura e é muito bom. Sempre. Obrigada. Obrigada. O Sala de Estar de hoje vai ficando por aqui. Na semana que vem eu volto com um novo entrevistado. Tchau, tchau.